Oi, gente! Hoje eu quero falar sobre o processo de mudança na nossa vida. Se tornar cristão não acontece do dia para a noite. Quando aceitamos a Cristo, começamos a mudar a nossa mente, passamos por todo um processo. No meu caso, eu pude identificar um certo padrão, então eu acho que simplificando e dividindo em 6 tópicos, eu vou conseguir transmitir para vocês nesse vídeo a forma que eu passei e ainda passo por esse processo. Eu acredito que desta forma eu posso acrescentar, então me aguardem aqui mais um pouco que eu já volto. Bom, então vamos lá. O primeiro tópico eu coloquei como conscientização do erro. O Espírito Santo fala em nosso coração sobre o que estamos fazendo e nos mostra o pecado. O segundo tópico eu coloquei como negação. Fingimos que não ouvimos, negamos o erro, tentamos justificar e o inimigo tenta minimizar o pecado e a voz de Deus em nosso coração, porque ainda damos abertura, então ele aproveita a nossa vulnerabilidade e também instiga a nossa natureza pecaminosa. O terceiro tópico eu coloquei como arrependimento. Deus permite problemas, insiste pacientemente, fala conosco, por vezes usa pessoas próximas, nos dá chance e então aceitamos e caímos em um arrependimento, a nossa consciência pesa, nos sentimos terríveis e com vergonha de Deus, nos escondemos e ficamos com medo da mão do Senhor, ficamos com medo, mas também nos deparamos com a misericórdia do Senhor que nos constrange de tanto amor que recebemos, nos rasgamos em oração e pedimos perdão. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tópico, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar de sugestão para vocês. O quarto tópico eu coloquei como prova. Deus permite a volta para nos ensinar e nos revelar, e o inimigo que fica ao nosso derredor aproveita as chances que tem para nos enganar, então ele vem e nos tenta novamente. Acontece que havia sido formado um hábito em relação ao nosso modo de pensar e agir sobre aquela questão. Como em muitas vezes ainda não sentimos o peso da consequência, eventualmente caímos e voltamos ao início, na verdade ao final da fila, assim como eu costumava pensar. Em quinto tópico eu coloquei a obediência. Eu vejo a obediência como um dos maiores atos de fé e maturidade espiritual, onde a nossa vontade se submete à vontade do Senhor, a carne morre e sacrificamos. É aqui que o Espírito fala e é correspondido. Quando obedecemos, de fato significa que ouvimos a voz de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre este tópico, eu também tenho um vídeo dedicado aqui no canal. E finalmente chegamos ao sexto tópico, que é um dos mais difíceis de lidar, na minha opinião, que é a transgressão, ou seja, um erro repetido em cima daquilo que você já sabe que está sendo tratado, algo que você está insistindo, mesmo sabendo que não agrada a Deus. Eu fui muito enganada pelo inimigo e eu pude perceber uma manipulação dos meus pensamentos em relação a uma verdade da palavra de Deus. Eu vou compartilhar com vocês exatamente o que eu pensava para que vocês não sejam enganados da mesma forma que eu fui. E eu pensava que o pecado começa nos pensamentos e realmente é isso que acontece. Ao alimentarmos desejos enganosos, nós já estamos pecando. Então o inimigo usava esta verdade de forma parcial para me convencer que eu estava errada por pensar. Logo eu poderia consumar, pois eu já estava sendo condenada pelo que eu pensava. E além disso, ainda me fazia pensar que o peso do pecado é o mesmo. Sabe aquela afirmação sobre não existir pecadinho e pecadão? Isso não é verdade, não é o que nos ensina as escrituras. Este pensamento é totalmente equivocado, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque tem muito respaldo bíblico, tem muita coisa para falar sobre isso. Talvez em um outro vídeo, mas não nesse, porque senão a gente vai perder muito tempo falando sobre o assunto. Mas por falta de conhecimento e, óbvio, um desvio de caráter da minha parte, eu pensava que poderia continuar e avançar com o meu plano contrário à vontade de Deus. E após as minhas atitudes, o meu erro, o meu pecado, começam os ataques de pensamentos negativos. O inimigo coloca em jogo a nossa identidade. Tudo que aprendemos, ele tenta nos dizer que não evoluímos e que somos exatamente o mesmo velho homem de antes e que não mudamos em nada. E é aqui que caímos, que paralisamos a nossa caminhada, começamos a pensar ser impossível porque olhamos para a nossa vontade e carnalidade e sentimos que não podemos continuar, somos atacados com dúvidas e medos e sentimos uma sensação de impotência muito grande. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, não desvalorizem tudo que vocês passaram, não aceitem permanecer no erro, para que o coração de vocês não se endureça
amadureça, que vocês não se fechem para Deus. Não adianta fugir, não adianta fugir. Clame pela sua misericórdia, mesmo sabendo que já fez, que você já passou por isso, sentindo como se estivesse apenas repetindo as atitudes. Não desista. Diga ao Senhor que não irá desistir e que irá buscá-lo até que alcance uma transformação completa. Gente, eu sei que o nosso pecado, a nossa transgressão, o passado não definem quem somos. O que realmente nos define é o que Deus diz sobre nós. E na palavra de Deus diz que somos perdoados, amados, justificados com o sangue do Cordeiro, que em nossos corações existe alguém disposto a mudar, melhorar e avançar diariamente. Não importa o que isso custe. Eu acredito que a mudança, o aprendizado, a fé e o relacionamento são construídos continuamente e não tem parada. Eu pude perceber que quando eu acho que sei alguma coisa, que já superei algo totalmente, eu estou confiando na minha capacidade de resistência, e quando eu paro de buscar e depender somente de Deus para me sustentar em alguma área da minha vida, eu me recordo daquela passagem que diz: quando penso que estou forte, fraco eu estou. E é exatamente isso, porque é aí que eu me engano, tropeço, às vezes caio de cabeça, e é por isso que diz na palavra de Deus em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos nos lembrar que mesmo transformados, parte de nós ainda continua sendo carne. Então existe sim uma luta diária. Fortaleça o seu espírito para que ele prevaleça. E uma das coisas que eu aprendi também é que eu preciso decidir acreditar na mudança, na superação, ter esperança de que é possível, continuar a todo custo, buscar sem cessar. E se você está aqui vendo esse vídeo, não é por acaso. Eu estou aqui para te dizer que se você conseguiu uma vez, você irá continuar conseguindo. Por meio do Espírito Santo você é capaz, mais do que vencedor. Você não voltou ao final da fila, o seu lugar não é em uma fila, o seu lugar é próximo de Deus, cumprindo os seus planos e os seus propósitos. Então tenha força e lembre-se que não é só sobre você e que existem pessoas esperando a sua contribuição. Você é sim necessário, a sua história, a sua mudança, transformação e superação são essenciais para as pessoas ao seu redor. Então não desista, não fuja, apenas continue. Então, para finalizar o vídeo, eu quero dizer que, embora saibamos que tudo isso acontece, é importante enxergarmos de forma clara e objetiva para identificarmos as estratégias do inimigo. Só assim saberemos como agir. Eu acredito que o autoconhecimento está ao nosso favor no processo de mudança, pois não saber lidar com os seus próprios sentimentos dificulta muita coisa, mas você vai sim conseguir, e eu também. Nós estamos juntos nessa. Eu espero que você tenha gostado, absorvido algo de bom, e a gente se vê nos próximos vídeos.